Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Insights com Dados. Aqui eu trago as estratégias para você se tornar um analista de dados 5K em apenas 6 semanas. Meu nome é Lucas Amorim e o tema de hoje é os benefícios do Power BI. Então se liga na vinheta e logo depois vamos bater um papo sobre isso. Bom pessoal, no tema de hoje eu não vou ensinar a instalar a ferramenta e nem criar relatórios, tá bom? Nosso foco vai ser sobre os benefícios do Power BI. E se você caiu aqui de paraquedas, não sabe nada do que é Power BI, saiba que é uma ferramenta da Microsoft que te auxilia a criar relatórios de forma fácil e rápida, tá bom? E neste episódio eu vou trazer alguns benefícios que podem fazer sentido para você que está na posição de CEO, para você que é um colaborador da empresa e faz muitas tarefas manuais, ou para você cliente que acessa relatórios dentro de um site de alguma empresa e gostaria que isso fosse alterado, fosse mais fácil você entender os seus dados, beleza? Então, primeiro ponto, pessoal, eu tenho que quebrar em 3 pilares. Então, quando a gente fala de benefícios de Power BI, a gente tem que ver na visão de empresa, de CEO, o que vai trazer de benefícios para o CEO, para o dono da empresa, os benefícios para o colaborador, então aquela pessoa que de fato vai pegar a ferramenta, vai criar os relatórios ali ou vai utilizar para tomada de decisão no dia a dia, tá bom? E os benefícios para o cliente, que é o que eu falei, né? Se você tem um portal e o seu cliente entra lá para acessar alguns resultados, alguns gráficos, também existe os benefícios para ele, tá bom? Então primeiro aqui eu vou criar aqui um pilar aqui, que a gente vai falar de empresas, beleza? E quais alguns benefícios de empresa que eu acho interessante a gente começar falando aqui. Deixa eu trazer para cá. O primeiro dele é custo-benefício, tá pessoal? Por que custo-benefício? Não importa se a ferramenta é boa, não importa se a ferramenta está entre as tops do mercado, tem que estar alinhada ao budget da sua empresa, tá bom? Tem que satisfazer as condições financeiras da empresa, senão não adianta a ferramenta só ser boa. E o Power BI entra num pilar muito forte que é o custo-benefício, pessoal, porque é a ferramenta mais barata hoje comparada com outras do mercado, comparada com ClickView, comparada com Tableau, comparada com Looker, que é uma ferramenta recentemente da Google, tá bom, para análise de dados. Então, entre todas essas ferramentas, a Microsoft ainda assim consegue entregar tudo, uma ferramenta compacta que traz tudo com um custo-benefício bem atrativo, beleza? Outro ponto, custo-benefício, muitas vezes a empresa fala, eu vou ter que comprar licença para todos os usuários da minha empresa. Se a gente está falando de médio a grande porte, que a gente tem ali mais de 1.000, mais de 5.000 colaboradores, eu vou ter que comprar licença para cada um deles. E aí que você descobre que não, que a Microsoft, dentro daquele plano do Office que a sua empresa já tem, muitas vezes ela contempla o Power BI, beleza? E dentro desses planos a gente tem o E5. O E5 lá no pacote Office ele já tem o Power BI liberado. Então é simplesmente você ver se a sua capacidade está dentro dessa e aí você começa a distribuir as licenças para o usuário, tá? Eu abri um link aqui, ó. Depois eu vou deixar disponível também na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. E aqui a gente tem algumas licenças Enterprise, né? Que a gente chama que são licenças para grandes empresas, médias a grandes empresas. E aqui a gente tem esse cara aqui, ó, Office 365 E5, que é Enterprise 5, né? E dentro dessa licença aqui, desse pacote, na verdade, você tem vários aplicativos, né, que você pode usar. Dentre eles, você tem PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Axis. Aí você vai descendo aqui, você vai vendo a infinidade de aplicativos que você tem, tá? Outlook, Exchange, Booking, Delve, tem aqui que eu nunca ouvi falar. Tem o Teams, que é bem conhecido, que é o mais usado hoje. SharePoint, Yammer. E se você descer um pouco lá embaixo, ó, você tem esse cara aqui, ó, Power BI Pro. Então não, pessoal, você não precisa comprar licença se sua empresa já tiver um plano do Office. E aí vai ficar com a responsabilidade do administrador da sua empresa entrar no portal e associar as licenças lá para cada usuário que vai fazer o uso dessa ferramenta, beleza? Então, um dos grandes benefícios aqui para a empresa, eu julgo o custo-benefício, que aí se você tem o E5, você já tem todas essas funcionalidades, beleza? Outro benefício legal, fácil instalação da ferramenta e distribuição da licença, né, que eu falei lá em cima. Por que fácil instalação da ferramenta? Ela é muito simples, simplesmente você pode pegar direto no site da Microsoft
E aí, como a gente está falando para empresas, né, você pode colocar numa imagem ISO e fazer instalação em todas as máquinas de uma vez só. Da mesma forma que você instala um antivírus, da mesma forma que você atualiza um computador, o Power BI você pode baixar, jogar na imagem ISO e instalar de uma vez só para todos da empresa, tá bom? E como é que você encontra esse executável? Ele é muito fácil de ser encontrado, tá? Aqui a gente tem o site oficial da Microsoft. Eu também vou deixar esse site disponível para vocês na descrição do vídeo. Aqui em produtos você vem Power BI Desktop. Aqui no Power BI Desktop você tem algumas opções de download, e aí que você clica, ele vai pedir qual linguagem você quer, né? Então aqui a gente coloca português Brasil, e aí ele vai direcionar a gente para o site para fazer o download da ferramenta. Simples assim, ó. Então aqui você escolhe se é 32 ou 64 bits, coloca numa imagem ISO ou coloca na rede, que seja, né? A pessoa vai lá, duplo clique, instala a ferramenta e pronto. É assim que você distribui o Power BI Desktop para as empresas. Lembrando que a gente tem duas diferenças, tá? Power BI Desktop é o que a gente desenvolve na máquina e o Power BI Serviço é o que a gente acessa lá na nuvem da Microsoft. Eu também vou trazer aqui um tema só para explicar a diferença entre esses dois, tá? Então, custo-benefício, faço instalação da ferramenta de distribuição da licença, o outro é gerenciamento das licenças. Gerenciamento da licença, beleza? No portal Office. Então aqui também é uma grande vantagem para as empresas, porque você tem fácil acesso e rastreabilidade de quem está usando o Power BI dentro da sua empresa, tá bom? Então simplesmente você vai acessar o site da sua empresa de administração, tem que ser o administrador, tá? Lá ele vai listar todas as pessoas da organização que têm acesso ao Power BI e aí simplesmente se remove ou você atribui a licença para outra pessoa de forma bem rápida. Por exemplo, um colaborador saiu da empresa, ele não vai mais construir, não vai fazer mais parte do quadro de funcionário, você simplesmente pega a licença dele e atribui a outro usuário, tá bom? Você não fica amarrado uma licença para o usuário pro resto da vida. Se ele sair, simplesmente você pode mover aquela licença para outro usuário novo ou usuário existente e aí vida que segue, beleza? Então outro ponto positivo da gente ter o Power BI para as empresas é o gerenciamento das licenças e tudo isso ocorre lá no portal de administração do Office, beleza? Outro ponto positivo, suporte rápido. Suporte Microsoft rápido, tá? Por que isso? Muitas vezes você tem algum problema na ferramenta ou você está tentando instalar na sua máquina, não está funcionando bem, não está funcionando legal, ou você está lá no serviço da Microsoft, está dando algum bug, o usuário não consegue logar, não consegue encontrar os relatórios que ele criou. Então aqui você tem uma atuação muito forte do time da Microsoft para te ajudar na resolução desse problema, tá bom? Então, quando você tem uma licença da Microsoft, tanto o usuário quanto o administrador do Office consegue abrir um chamado. Então, ele vai descrever lá o que está acontecendo, vai colocar os prints e aí ele tem um SLA, né, que é o Service Level Agreement, que é o tempo de resolução da Microsoft, para responder o seu e-mail. E muitas vezes ele responde o e-mail ou até liga para você, tá? Muitas vezes são os americanos, só que tem os intérpretes brasileiros que te ajudam nessa ponte aí para você conseguir resolver o seu problema. E onde é que eu encontro esse suporte? Também é muito simples. Aqui, ó, deixei até um link aqui separado, que é Power BI Microsoft /suporte. Se você descer aqui, ó, você tem os status do serviço, né? Como isso está funcionando nesse momento. Então aqui na América, na Ásia, na Europa, todos os servidores da Microsoft estão funcionando corretamente. Então por aqui você já vê se tem alguma coisa ruim ou não, tá bom? Mesmo assim, se aqui estiver funcionando e o problema ainda persiste com você, aí mais para baixo você tem algumas perguntas frequentes, né? Aprendizado, exemplos, documentação e aqui você tem, ó, relate um problema. Então você vai clicar aqui ou aqui embaixo, ó, obtenha um suporte e aí você tem que estar logado, né, com a sua conta lá da Microsoft, com o Power BI e aí ele vai começar a te pedir algumas informações como seu e-mail, os problemas, os prints de tela, né? E muitas vezes esse suporte é respondido até no mesmo dia, tá? Então por isso que eu falei que é um grande benefício, é o suporte da Microsoft que tem uma equipe muito legal que atende aí de prontidão para te ajudar nesses problemas, beleza? Vamos botar lá? Então, foram 4, né? Vamos ver mais um benefício aqui legal para empresas também. Melhores controles na tomada de decisão.
Por que isso aqui? Isso aqui na verdade deveria ser o primeiro, né? A gente deveria deixar aqui, ó. Opa. Deixa aqui, senão ele vai subir, tá? Melhora os controles na tomada de decisão, porque a sua empresa agora vai tomar decisões baseadas, fundamentadas em dados, tá? Aquele paradigma de, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. Agora, os seus colaboradores vão criar relatórios para você baseado nos seus dados, seja ele no arquivo TXT, seja ele no banco de dados, seja do CRM, do SAP, do TOTS, qual ferramenta que for, o seu usuário vai conseguir conectar e montar os seus relatórios. Então você vai ter decisões mais assertivas. Então aquele fechamento que muitas vezes você fazia na mão e demorava 5, 6, 10 dias, aquele controle de estoque que você não sabia se realmente aquela planilha estava correta ou não, se a pessoa prestou atenção em cada detalhe no preenchimento dela, no controle de vendas para saber se cada colaborador conseguiu bater ou não aquelas metas. Então, com o Power BI você vai tomar decisões muito mais assertivas, porque você vai estar baseado em dados, beleza? Então, melhores controles na tomada de decisão, porque esse é o objetivo do Power BI, da ferramenta do Power BI, né? Entregar esses relatórios aí para você muito mais proveitoso no dia a dia, beleza? E aqui, ferramenta top do mercado, segundo algumas fontes. E algumas dessas fontes eu até mencionei no vídeo que eu fiz, né, se o Power BI realmente é modinho ou não, e lá eu citei algumas fontes que disseram pra gente que o Power BI é a top 1 do mercado hoje, tá? Em ferramentas de visualização de dados. Entre essas fontes de dados, né, que eu citei lá, tá a Gartner. Então a Gartner é uma empresa privada que faz estudos anualmente sobre algumas plataformas de tecnologia, e a Microsoft vem se destacando a cada ano, comparado aos concorrentes, tá? E a lista, deixa eu colocar a lista, né? Fortune 500, que também é uma lista, né, que contém ali as 500 empresas maiores em questão de budget, em questão de crescimento, e essas empresas, muitas delas utilizam o Microsoft Power BI, beleza? Então, essas foram as fontes que eu trouxe no vídeo anterior. Se você quiser dar uma corrida lá, veja os links que eu deixei lá para você dar uma olhada depois nessas pesquisas que essas empresas fizeram, beleza? Bom, esses são alguns pontos que eu elenquei que eu acho importante, porque a empresa deve adotar o Power BI como ferramenta para visualização de dados, tá? Custo-benefício, fácil instalação, gerenciamento da licença é totalmente lá no Portal Office, então você não precisa acessar outros lugares para distribuir o Power BI para os seus usuários. Suporte rápido, então a Microsoft não vai te deixar na mão. Quando você precisar, abre um ticket e até no mesmo dia ela consegue te responder. Melhores controles na tomada de decisão, então aqui isso aqui nem preciso falar, é totalmente baseado em dados. E a ferramenta top de mercado segundo a Gartner e a lista Fortune 500, beleza? Esses foram pontos de empresa, agora a gente vai fazer os benefícios para os colaboradores ou funcionários. Então vamos lá para os benefícios para o colaborador. Vamos abrir outra ramificação aqui, ó. Colaborador, funcionário, beleza? Quais os benefícios para esse cara aqui, que de fato vai pegar a ferramenta e vai começar a construir os relatórios no dia a dia, tá? Primeiro deles, não precisa de conhecimento técnico. Então muitas pessoas acham, porque o Power BI cria aqueles gráficos legal, aqueles relatórios interativos, precisa ter um conhecimento técnico para isso. Só que não, pessoal, a Microsoft ela bate na tecla de ser uma ferramenta Self-Service BI, eu também já falei isso no vídeo anterior. Self-Service BI é você, sem conhecimento técnico, somente com regra de negócio, pegar sua ferramenta, instalar na fonte de dados e começar a construir os seus relatórios. Como se fosse um restaurante, você entra e se serve à vontade, sem problema algum, tá? Então a Microsoft também bate muito forte nisso, que é o Self-Service BI. Então você não precisa ter conhecimento técnico para começar a mexer na ferramenta, beleza? Outro ponto aqui também do colaborador, é gratuito. Lucas, mas isso entra em contradição no que você falou ali em cima, né? Porque lá você falou que a empresa precisa ter o E5 para os colaboradores. Sim, a gente começa a falar de licenciamento quando o usuário quer desenvolver o relatório e compartilhar com outras pessoas. A partir do momento que ele está estudando, que ele está conhecendo a ferramenta e não quer ter licença, ele simplesmente pode instalar na máquina, o mesmo passo que eu passei lá para vocês, ó, ele vem aqui, faz a instalação
do executável na máquina. Ele precisa ter licença de administrador, tá? Mas fora isso, ele instala na máquina, conecta nas fontes de dados e aí começa a criar os relatórios sem ter licença alguma, tá? Eu vou até abrir um Power BI aqui para vocês verem como é que funciona. Ó. Eu estou abrindo agora a ferramenta do Power BI, que é a que a gente desenvolve, tá? E vocês vão verificar que ele não perde nenhuma licença, ele não pede nada para a gente começar com os nossos relatórios. Ele abriu aqui do lado, deixa ele abrir por inteiro que eu trago ele para cá. Tá aqui, ó. Então essa é a ferramenta do Power BI Desktop. Você viu que ele não pediu licença, nada disso, tá? Simplesmente aqui você começa a conectar nas suas fontes de dados, se ela estiver local, né? Seu Excel, seu CSV, seu Access, seu banco de dados. E aqui mesmo você começa a construir seus relatórios, beleza? A partir do momento que você construiu aqui e quer que outras pessoas vejam, o seu gerente, o seu colega, seu cliente, aí sim você precisa ter a licença que é que a empresa vai prover para você, tá? Que é aquela licença Pro lá, que mais para frente a gente vai falar mais sobre essa licença, beleza? Então, é gratuito. Outro ponto bem bacana, curva de aprendizado rápido. Só rápido, né? Curva de aprendizado rápido. Então, a pessoa que não tem conhecimento nenhum na ferramenta vai conseguir aprender, construir e disponibilizar seus dashboards em até 6 semanas, tá? Então, você que não tem conhecimento algum na ferramenta, você vai aprender a instalar na sua máquina, vai aprender a criar os relatórios, vai aprender a manipular os seus dados, incluir regras de negócio. Em apenas 6 semanas você está capacitado para montar um relatório da sua empresa, tá? Nossa, Lucas, mas seria o expert nesses 6 meses? Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que você estará proficiente para instalar, construir os seus primeiros relatórios, começar a fazer as suas modelagens, os seus ETLs com as bases da sua empresa, tá? Como qualquer outra ferramenta, o expertise vem com o tempo. Não adianta você querer ficar craque em qualquer ferramenta em 4, 5 meses e falar que você sabe tudo. Não tem como, tá, pessoal? Eu trabalho com Power BI já há 4 anos e até hoje eu descubro coisas fáceis que eu nunca tinha visto em nenhum projeto, beleza? Mas em 6 meses você consegue sim andar com as suas próprias pernas, beleza? Então, curva de aprendizado rápido. Outro ponto legal aqui, resultado imediato. Por que resultado imediato? Porque assim que você começar a conectar nas suas bases, fazer as suas métricas, as suas modelagens, quando você começar a montar o seu relatório, você já vai ver o resultado final. Então, quando você começar a plotar os gráficos no relatório, começar a fazer as filtragens, isso já é o resultado final. Então, você não precisa esperar uma aprovação, você não precisa isso subir para a produção, não. Ali na sua máquina você já está vendo como o usuário vai enxergar depois que você disponibilizar. Então, o resultado é imediato. Então, ele vai muito de encontro com esse cara aqui, ó, curva de aprendizado rápido. Então, quando você começa a construir o relatório, automaticamente você já vai notar como é que o seu usuário vai, a experiência do seu usuário depois que você disponibilizar isso, tá bom? Então, resultado imediato. Compartilhe com outras pessoas de forma segura. Beleza? Porque esse aqui é um benefício muito interessante para o colaborador. Quantas vezes você que já trabalha com Excel ou com alguma outra ferramenta de gráficos teve que enviar o seu arquivo desenvolvedor para outra pessoa? Ah, Lucas, fiz aqui um relatório no Excel muito legal, cheio de macros, cheio de filtros, cheio de interatividade, só que agora meu gestor quer ver tudo isso que eu fiz. Então, ou você envia o arquivo inteiro para ele por e-mail, então você vai pegar aquele arquivo .xlsx e mandar para ele por e-mail, ou você vai tirar um print do seu relatório e mandar por e-mail. Tá? Essas são as duas formas de você compartilhar um relatório. Claro, você tem o OneDrive, você tem o SharePoint, mas também você vai ter que deixar o arquivo executável lá disponível para ele. Qual o problema disso, pessoal? Se alguma pessoa nesse intervalo tiver acesso a esse arquivo e abrir, por mais que não seja por intenção de mexer no seu arquivo, de alterar alguma informação, ela pode fazer. Então ela vai abrir seu Excel, esse gráfico aqui eu acho que ele está errado, vou colocar esse nome. Essa cor aqui não me agradou muito, vou alterar isso. Você já perdeu a rastreabilidade do seu arquivo. Então, a forma de você compartilhar não é segura. E como é que isso funciona no Power BI? Você não manda o arquivo para ele. Você disponibiliza isso na nuvem da Microsoft, que é o portal do serviço do Power BI, e lá sim as pessoas que têm acesso vão conseguir ver o seu relatório. Tá bom? Então, para logar nesse site, você precisa ter um login e senha. Então, isso reforça a segurança da Microsoft. Você tem que ter um login e senha.
que a sua empresa vai te fornecer, às vezes é o próprio e-mail e senha da sua organização, e lá dentro você tem acesso ao todo o conteúdo que a pessoa compartilhou com você. E lá sim você vai ter acesso somente de leitura, então você só vai acessar o relatório, você só vai fazer os filtros, a menos que a pessoa te dê permissão de administrador, aí sim você pode alterar os gráficos, os títulos, a disposição lá das imagens, enfim. O proprietário que decide o que você vai fazer no relatório, tá bom? Então aqui um grande benefício para o colaborador é compartilhar com outras pessoas de forma segura. E aí tem vários tipos de compartilhamento. Você pode compartilhar simplesmente com o link, você gera um link e manda para ele vai pedir login e senha, a pessoa entra. Você pode compartilhar pelo Teams, então se você tem um grupo do Teams lá com muitas pessoas e quer mandar para todos de uma vez só, você copia o link e manda no grupo do Teams, ou manda para uma pessoa específica no Teams também. Você também pode gerar PDF, você pode gerar PowerPoint, você pode analisar no Excel também dentro do serviço do Power BI, tá bom? Então essa funcionalidade de compartilhamento ela é muito grande e ela é muito proveitosa pelos colaboradores, tá bom? Porque você vai ter acesso em um único local e aí você tem aquele log de acesso, quem acessou o relatório, quem excluiu aquele relatório por acidente, as métricas de uso. Então compartilha o relatório com o meu gestor, quero saber se realmente ele está vendo, ou ao contrário, né, um gestor disponibiliza um relatório para os seus analistas e quer ver quem está realmente acompanhando aquele relatório de vendas, de metas e tudo mais. Então tudo isso é possível lá no portal do serviço da Microsoft do Power BI, beleza? Compartilhe com outras pessoas de forma segura é um ponto positivo. Experiência parecida com outras ferramentas Office. Então, quando vocês perceberam, quando eu abri o Power BI Desktop, lá em cima ele traz um menu muito parecido com o PowerPoint, muito parecido com o Excel. Então, a Microsoft tenta trazer essa proximidade com as ferramentas para a pessoa que não tem conhecimento técnico ou entrar e não tomar um susto. Por exemplo, baixe uma ferramenta de programação para você ver o Visual Studio, o C Sharp, qualquer uma ferramenta de edição de linguagem de programação, você vai tomar um susto. Porque ele já vai trazer uma tela preta, já vai trazer várias bibliotecas que você tem que importar, já vai trazer alguns códigos já pré-formatados. Então muitas vezes você toma um susto, você fala, caramba, o que é isso? Por onde eu começo? O Power BI não. Quando você abre ele, a primeira coisa que você vê de cara é um menu superior, bem parecido com outras plataformas do Office, do Excel, do PowerPoint, do Access. Então você já se sente num ambiente agradável, você já se sente confortável, porque você sabe que ali é mais fácil de você começar a aprender a ferramenta, tá bom? Então a experiência parecida com outras ferramentas do Office é um grande benefício para o colaborador, tá bom? Eliminação de tarefas repetitivas. O que é isso, Lucas? Também, pegando o mesmo gancho, se você trabalha com Excel, é bem provável que você todo mês, em algum dia, faça alguma tarefa repetitiva. O que é repetitiva? Pegue uma mesma base de dados, remove as mesmas colunas, faz os mesmos PROC-Vs. Então isso a gente denomina como tarefas repetitivas. E com o Power BI você elimina isso. Por quê? Lá a gente usa o Power Query. O Power Query utiliza a linguagem M por trás, que faz todas as alterações a primeira vez. Então você vai falar para ele, cara, sempre que você conectar nessa base de dados, você remove essa coluna. Sempre que eu subir essa base de dados, você muda o nome dessa coluna. Então isso vai ficar gravado lá. E a próxima vez que você atualizar esse arquivo, então o arquivo atualizou lá na pasta, no final do mês, você não vai ter que abrir o arquivo e fazer essas alterações tudo de novo. Simplesmente na ferramenta do Power BI ou lá no Power BI Serviço você vai automatizar isso. Você vai apertar um botão, atualizar, e ele vai fazer todas aquelas transformações automaticamente para você. Então aquela tarefa que você durava 20, 30 ou até horas do seu dia, o dia todo, você faz a primeira vez e das próximas a ferramenta trabalha para você, né? Tem até aquele lema que o pessoal fala hoje, você trabalha para o Excel ou o Excel trabalha para você. Então tem esses dois paradigmas aí que a gente tem que quebrar, que muitas vezes a pessoa acha que está usando a ferramenta de forma eficiente, só que não, ela fica a semana toda abrindo a ferramenta, então isso já nos diz que você realmente é um escravo da ferramenta, tá bom? E a ferramenta tem que trabalhar para a gente nesse sentido, tá bom? Então com Power BI você elimina as tarefas repetitivas, falando de colaborador funcionário. E a última aqui que a gente julga importante, também vai de encontro com a de cima, que é a automatização dos relatórios.
que é isso que eu falei, além de você eliminar suas tarefas repetitivas, depois disso você automatiza, ou seja, fala para ele, cara, todo dia, 8 horas da manhã, você vai lá e atualiza esse relatório para mim. Sempre que uma meta for alcançada, você me manda um e-mail. Também é possível, tá? Então, se você é um gestor, está na rua, não quer ficar acessando o relatório a todo momento, quer na palma da sua mão, você configura no serviço da Microsoft, lá no serviço do Power BI, e assim que aquela meta for atingida, você recebe um alerta no seu celular, por e-mail. A meta XYZ foi atingida e o valor atual é tanto. Simplesmente na palma da sua mão, você não precisa abrir relatório algum, você já tem essa informação rápida para tomada de decisão, tá bom? Então, o grande benefício da Microsoft é você fazer tudo isso e depois automatizar, deixar que isso caminhe com as próprias pernas, tá? Sem precisar ninguém ali ficar colocando a mão todo dia para ver se a informação foi atualizada ou não, tá bom? Então, aqui, esses foram os pilares que eu julgo importante para o colaborador, para o funcionário, quais os ganhos que você vai ter quando implantar a ferramenta do Power BI na sua máquina, beleza? Agora, o último pilar, a gente vai falar do cliente. Qual a visão do cliente referente aos benefícios do Power BI? Antes da gente continuar falando dos benefícios para o cliente, né, eu gosto de materializar algumas coisas que eu falo aqui para vocês, tá? Então, aqui nesse pilar de compartilhar com outras pessoas e automatização, eu consigo mostrar aqui de forma prática como isso funciona, tá? Então, aqui eu estou no serviço da Microsoft, então vocês podem perceber que eu estou na web, eu não estou na minha máquina local, não tem nada instalado na minha máquina. E aqui a gente tem esse relatório, tá? Esse relatório aqui que foi construído para acompanhamento de vendas. É uma base fictícia, é uma base da Microsoft, só para exemplos de ilustração, tá? E como funciona se você quiser compartilhar esse relatório com outra pessoa? Aqui em cima você tem esses menus, ó. Então aqui você tem várias formas de compartilhar. O meu tá em português Portugal, por isso que tá partilhado, tá? Só que não se atenta a esse detalhe aqui. Então aqui você vai colocar o e-mail da pessoa, por exemplo, eu quero compartilhar com o meu gestor, quero compartilhar com a minha gerência. Simplesmente aqui você coloca o e-mail da pessoa, manda o link e ela pode receber isso por e-mail, tá bom? Quero compartilhar isso no Teams, eu tenho um grupo no Teams, então você vai clicar aqui. Obviamente você tem que estar logado na plataforma do Teams já, tá? Senão aqui ele vai pedir as suas credenciais e lá ele vai te perguntar para qual grupo do Teams ou para qual pessoa você quer compartilhar esse relatório. Simplesmente só selecionar qual que você quer. Feito isso, pronto, as pessoas já terão acesso ao seu conteúdo, tá? Lembrando que quem acessar esse relatório também precisa ter a licença Pro, tá? Lembra que lá no começo eu falei que se você quiser compartilhar, se você quiser construir na sua máquina sem compartilhar com ninguém, você não precisa pagar nada por isso. Mas a partir do momento que você quer que outras pessoas vejam o que você fez, aí sim você precisa ter a licença Pro, que está lá naqueles benefícios do E5 que eu falei, que é R$ 9,99 por mês, só que se a empresa tiver o pacote, você não paga nada por isso, ela só vai atribuir para você, tá bom? Outro ponto, como é que a gente automatiza esse relatório? Como é que ele atualiza todos os dias sem eu precisar vir aqui e atualizar ele manualmente, tá? Aqui quando você cria um relatório e sobe para o serviço do Power BI, ele traz algumas informações que a gente chama de conjunto de dados, que é esse cara aqui, e o próprio relatório, tá? Conjunto de dados é simplesmente todas as suas conexões, todas as suas medidas, todas as suas modelagens, tratamento de dados, fica tudo armazenado aqui. E esse azul aqui que tem um gráfico é onde tem os relatórios que as pessoas irão navegar, tá? Então, como a gente quer atualizar o conjunto de dados, então a gente precisa vir aqui e agendar esse cara, tá? Aqui ele vai ter esse carinha aqui, ó, agendar a atualização. E aqui em agendar a atualização você tem várias configurações, né? Aqui ele pede um gateway, só que eu vou entrar em outro tema mais profundo, eu vou falar que é gateway, né? Que é a ferramenta que vai fazer a ligação da sua máquina com o seu arquivo. Do portal do Power BI com a sua máquina, então ela vai ficar olhando lá se teve alguma atualização e trazer o resultado para você, tá bom? Isso aqui é um assunto mais extenso. E aqui você tem a atualização agendada, então é nesse card aqui que você vai colocar os horários e os dias que o seu relatório vai atualizar. Lembrando que se você tiver com a licença gratuita ou com uma licença Pro, você pode atualizar até 8 vezes por dia, tá bom? Então, quando você começar a adicionar os horários aqui, você pode colocar o horário exato ou horário, por exemplo, 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, só esses horários, tá? De 30 em 30 minutos você consegue agendar. E aí você escolhe o fuso, se quer da madrugada ou durante o período integral, que ele atualize. Depois disso, você dá um aplicar e pronto, a sua ferramenta, o seu relatório já está automatizado para ser atualizado todos os dias, tá? Depois que você fez tudo isso, ele vai ficar aqui na frente, ó, o dia que foi atualizado e a próxima atualização. Você já consegue ver de cara aqui pela página principal do serviço, tá bom?
e aqui também o dia que foi atualizado e a próxima atualização, certo? Feito isso, agora a gente pode voltar lá no nossos benefícios do Power BI e aqui a gente vai criar o nosso último, que é o cliente. Ele vai trazer aqui para o lado só por questão de organização, tá, pessoal? Deixa eu ver se consigo diminuir aqui, fechar esse cara aqui e ver se consigo trazer aqui para baixo. Ó, consigo, beleza? Então vou jogar aqui para baixo para a gente ter uma visualização melhor. E aqui a gente vai falar dos benefícios do cliente, que é aquela pessoa que acessa o portal da sua empresa para acessar um resultado, por exemplo. Então você está falando de agronegócio, você disponibiliza um site para ela ver quantas safras de milho, quantas safras de amendoim ela distribuiu para você, ou de estoque, ou de vendas. Então, para cada negócio, você vai ter um portal que o cliente acessa os resultados, beleza? Então aqui, cliente, qual o primeiro benefício que eu acho legal, né? Ele nem precisa saber, pulou para o outro, nem precisa saber que a ferramenta existe. Eu vou dar um zoom aqui, agora ficou pequeno, né? Por que eu falo isso, pessoal? Você não precisa falar para o seu cliente que o Power BI existe, simplesmente você vai embedar o relatório lá dentro. O que é embedar, Lucas? Dentro do Power BI, a gente tem esse cara aqui, ó, que a gente chama de Power BI Embedded. O Power BI Embedded é um serviço da Microsoft que te capacita a colocar o seu relatório dentro de uma aplicação. Então, por exemplo, eu não quero acessar o serviço da Microsoft, eu não quero acessar esse cara aqui, ó. Meu cliente não tem acesso a isso. Eu quero deixar isso hospedado no meu site e quando o cliente entrar, ele tem acesso aos resultados dele. Então, ele vai ter um controle de acesso para cada cliente que entrar. Então, é aqui que entra o Power BI Embedded. A contratação dele é por outro local, então você não contrata mais pelo pacote Office, pelo plano Office, e sim lá pelo portal Azure. O portal Azure, para quem não sabe, é a nuvem da Microsoft e lá ela também oferece diversos serviços de infraestrutura, de redes, de servidores. Todos esses serviços são oferecidos na nuvem da Microsoft. E lá no Power BI Embedded você contrata uma capacidade e lá é mensurada por renderizações. No próximo vídeo eu também posso trazer isso mais profundo para vocês. Só que aí você pega seu relatório, coloca na sua aplicação e o usuário nem sabe que existe. Ele só vai ver aquele relatório com vários filtros, várias interações e lá ele começa a usar o Microsoft Power BI sem mesmo saber dele, tá bom? Então esse é um grande benefício de trabalhar com Power BI Embedded. Outro, relatório dinâmicos e intuitivos. Por que eu digo isso, pessoal? Eu sei que muitos e-commerces por aí disponibilizam aqueles gráficos padrão que você configura ali o eixo, configura as linhas, as bases, só que a gente sabe que não são gráficos legais, são gráficos muito limitados. Então você só consegue criar um tipo de gráfico, você só consegue adicionar um tipo de filtro e aí você fica amarrado àquele relatório da plataforma que você contratou, tá bom? Que você desenvolveu. Você contratando essa capacidade do Power BI Embedded, a configuração do relatório é você que faz. Então você não fica amarrado em qualquer tipo de gráfico. Você vai construir o relatório do jeito que você quer, com os filtros que você quer, com a dinâmica que você quer. E depois você pega esse relatório e manda lá para o seu site. Então vamos materializar isso aqui também. Como eu falei, eu gosto de materializar o que eu falo, né? Suponha que você tem esse gráfico aqui, seja um gráfico de safras, gráfico de metas, enfim, que o seu cliente entra e acessa. Só que você quer colocar isso aqui dentro do seu site. Então você vai construir ele lá no Power BI Desktop, que é aquela ferramenta que vai na sua máquina. Você configura ele do jeito que você faz. Depois que você sobe ele para o serviço da Microsoft, que ele tiver aqui, ó, você faz algumas configurações e manda para o site da sua empresa. Então você pega lá o desenvolvedor que criou o site, né, fala, cara, eu quero embedar esse site aqui. Quero embedar esse relatório aqui no nosso site, então ele vai te pedir algumas informações como token, nome do relatório, usuário e senha, algumas configurações necessárias, tá? E no final das contas o seu usuário vai ter essa visualização aqui, ó. Vamos supor que ele vai ver isso no seu site. Ele não vai ver nada de Microsoft Power BI, não vai ver nada de Power BI Pro, não vai ver nada de conjunto de dados, nada daquilo. O seu cliente vai ver simplesmente o relatório dele já filtrado, porque lá você vai aplicar uma segurança nível de linha, né, que a gente chama de RLS. Ele vai entrar na sua aplicação e já vai saber que ali só tem os dados dele, beleza? Então, contextualizando isso, é assim que funciona, tá? De forma simplificada,
o Power BI Embedded com relatórios dinâmicos e intuitivos, que na verdade é o que o seu cliente quer. Ele quer entrar lá e saber os números, ele não quer tentar adivinhar o que você desenvolveu para ele, tá bom? Credibilidade na ferramenta. Por que credibilidade na ferramenta? Porque ele vai ver que os filtros funcionam, ele vai ver que os gráficos são legais, ele vai conseguir acessar o resultado de forma rápida, então ele vai ter credibilidade na ferramenta. Não vai ser aquele relatório que ele vai tentar fazer o filtro e vai travar, e ele vai ter que te mandar um e-mail, falar, poxa Lucas, eu acessei aqui o site da empresa, coloquei meu usuário e senha, só que não está trazendo o dado correto, não está filtrando o que eu estou pedindo. Então, muitas vezes quando você usa esses relatórios já pré-configurados de alguns sites, de algumas empresas, isso acontece. Então você tem que abrir um chamado lá no suporte da empresa, para o desenvolvedor conseguir fazer a manutenção. Isso demora alguns dias, tá? Trabalhando com Power BI Desktop Embedded, não, porque a pessoa que configurou seu relatório, ela simplesmente vai lá, se realmente tiver um problema ou alguma atualização, Lucas, eu não gostei desse gráfico, eu quero mudar para outro. Ele vai te mandar uma mensagem e você vai depender do fluxo da sua empresa, você abre um chamado para quem desenvolveu aquele relatório. Não precisa ser o desenvolvedor, então aqui a gente está falando de duas frentes diferentes. O cara que construiu o site, então ele que tem o conhecimento da programação, da linguagem de programação, e o cara que construiu o relatório. Então esses dois vão se conversar. Teve um problema do relatório, fala com quem construiu o relatório, ele vai lá, atualiza e fala para o cara que construiu o site para ele atualizar o site. Então são duas frentes diferentes, você não sobrecarrega nenhum e nem outro, tá bom? Então você tem muita credibilidade na ferramenta porque ela é muito proveitosa, porque dificilmente você vê problemas no site da Microsoft dizendo que ela caiu, que o servidor não está funcionando, está muito lento, tá bom? Então você tem credibilidade na ferramenta. E aqui o último, né, que é o jogo importante também, é o RLS, que é o que? Row Level Security. Que isso quer dizer segurança em nível de linha. Então, quando você coloca o Power BI Embedded lá na sua aplicação, o usuário que logou, ele vai conseguir identificar o e-mail do usuário e já vai lá no seu relatório e vai filtrar somente a informação do seu usuário. Então, você não tem que criar toda uma arquitetura, toda uma engenharia para saber quando o seu usuário logar, ele só vai ter que filtrar os dados pertinentes a ele. Isso já está dentro do Power BI Desktop, então você configura lá. Você configura o RLS lá, e depois que você disponibiliza esse relatório para o seu programador colocar na aplicação, ele vai fazer a filtragem para você. Claro que precisa de algumas configurações, tá? Isso eu estou falando mais de forma simplificada. Claro que lá na programação você vai ter que colocar algumas configurações para ele atender esse mecanismo aqui de RLS, mas depois que isso foi feito, e aí você pode disponibilizar o seu relatório para os seus usuários sem problema algum, tá bom? Então esses foram os 3 grandes pilares aqui que eu elenquei para vocês, pessoal. Vamos só recapitulando. Empresas, custo-benefício, eu faço instalação, distribuição da licença. Então, se algum CEO ou algum sócio esteja vendo aqui esse vídeo, vai saber de todos esses benefícios que vai trazer para a sua empresa, tá bom? Se você está indeciso se realmente faz sentido ou não, faz. E várias pesquisas estão mostrando isso para a gente. Colaborador, funcionário, o que você vai ganhar se sua empresa adotar essa plataforma? Se não adotar, como você chega para eles e fala os benefícios que isso traz para a organização, aí você pode pegar o gancho das empresas aqui e falar para eles, que muitas vezes eles não sabem que tem no pacote Office sim, tá bom? É gratuito, curva de aprendizado rápido, então não precisa saber programar, não precisa ter conhecimento técnico nenhum, simplesmente vá lá e faça, é isso que a Microsoft bate na tecla, tá? Compartilhe com outras pessoas, então não precisa mais enviar o arquivo, e sim você compartilha no portal e outras pessoas vão ter acesso. Eliminação de tarefas repetitivas, então chega daquela semana de fechamento você ficar na loucura de querer fazer um relatório da mesma forma que você fez nos últimos 48 meses, então faça somente uma vez e tenha produtividade, faça a ferramenta trabalhar para você, tá bom? Que é o que o Power BI traz hoje de grande objetivo. Automatização dos relatórios, vai atualizar todo dia sozinho. E para o seu cliente final, se você é uma empresa que disponibiliza um portal para os seus clientes acessar os relatórios, saiba que também existe o Power BI Embedded que vai caber muito bem dentro da sua empresa, tá bom? Coloca o seu relatório do Power BI lá dentro, a pessoa nem vai saber que existe e vai acessar os relatórios de forma rápida e prática, tá bom?
relatórios dinâmicos e intuitivos, credibilidade na ferramenta e você tem o Role Level Security, que vai garantir toda a segurança dos dados para quando os seus clientes estiverem acessando a sua plataforma. Beleza, pessoal? Então esse foi os grandes benefícios que eu elenquei aqui para vocês ficarem orientados de todos os universos que a ferramenta pode te atender. E esse foi mais um episódio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você está olhando esse vídeo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom? E espero você no próximo vídeo. Até lá!